O mundo está mudando. Superpotências estão se enfrentando e a tensão nunca foi tão grande. A cada dia aumenta o risco de um confronto no Pacífico, mas a China revelou algo que surpreendeu o mundo inteiro. Não são tanques nem mísseis, mas algo muito mais astuto. Algo que, em uma guerra futura, pode decidir quem dominará os mares. E quem vai temer um golpe devastador vindo de um lugar que até recentemente nem existia. Bem-vindo ao canal Além das Fronteiras. Revelamos conexões ocultas, jogos de poder e conflitos que moldam o mundo. Hoje vou contar a história de uma das maiores operações de construção da era moderna. Uma história que não se passa em terra firme, mas bem no meio do mar. Vamos discutir o que a China está construindo, por que faz isso, quais armas e aeroportos aparecem nesses locais e o impacto para Estados Unidos da América, Taiwan e a região. Porque há quem diga que essas construções podem mudar o mapa do mundo e talvez decidir se vai haver guerra ou não. E mais uma coisa importante, essas ilhas são para a China quase como porta-aviões. Fortalezas inafundáveis para decolar, atacar ou vigiar todo o mar. Por que a China está construindo ilhas no mar? Vamos ao básico. Por que construir ilhas nessa região? Isso acontece porque o Mar do Sul da China é vital. Mais de 40% do comércio marítimo mundial passa por lá. Diariamente, toneladas de petróleo, gás e mercadorias cruzam o local, onde também há grandes reservas de petróleo e gás natural sob o mar. Mas a China não o quer apenas por motivos econômicos. Ela o quer como um escudo estratégico e, ao mesmo tempo, como uma ferramenta que, em caso de guerra, poderia facilitar o controle da China sobre o Mar do Sul da China e dificultar o acesso das forças americanas, especialmente em direção às Filipinas ou Taiwan, onde a China está construindo ilhas. Hoje a China está construindo suas ilhas, principalmente em duas áreas, Ilhas Spratly e Ilhas Paracel. E entre elas, se estende uma faixa de recifes de coral, atóis e bancos chineses, com mais de 1.000 quilômetros de extensão, do sul da ilha de Hainan até quase as costas da Malásia e das Filipinas. A maior loucura de construção aconteceu nas Ilhas Spratly. 10 anos atrás, havia apenas pequenos recifes lá. Alguns se projetavam apenas alguns metros acima da água na maré baixa. Outros estavam completamente submersos, mas a China os transformou em fortalezas. Números exatos? A China ampliou ou criou mais de 3.200 hectares de novo território lá. Isso representa cerca de 32 milhões de metros quadrados, maior que 4.500 campos de futebol. Os 3 ilhéus mais conhecidos das Spratly são Recife Fiery Cross, Recife Sub e Recife Mischief. Cada um deles possui uma longa pista de pouso e decolagem de cerca de 3.000 metros, grandes docas para navios de guerra, estações de radar, depósitos de munição e uma densa rede de edifícios e bunkers. A China também constrói ilhas menores. Além das 3 principais, tem pelo menos 4 com bases. Recifes Hughes, Gaven, Johnson Sul e Quarteron. Nessas ilhas menores, não há grandes aeroportos, apenas radares, sistemas de defesa e alojamentos para as equipes. No total, cerca de 7 a 10 ilhas são ativamente usadas em Spratly, mas a China já utilizou técnicas de construção em mais de 20 recifes. Alguns têm só diques, outros já pequenas construções. E agora as Ilhas Paracel. Elas ficam mais próximas da costa chinesa. A China não está construindo novas ilhas lá do zero, mas está expandindo massivamente as existentes. A Ilha Wu de Yongqingdao já possui 2 pistas de pouso, grande porto, sistemas de mísseis HXAKQ, a DOA 9. As Ilhas Paracel ficam a cerca de 350 quilômetros de Hainan, próximas da costa chinesa. Servem a China como uma base de partida para todo o sul do Mar da China. Se olharmos o mapa de cima, as ilhas chinesas se estendem de norte a sul como uma faixa de fortalezas. Das Ilhas Paracel próximas a Hainan até as Spratly, localizadas a poucas centenas de quilômetros das Filipinas e Malásia. Essa faixa permite à China estender seu alcance por centenas de quilômetros da costa, criar uma zona A2/AD e cobrir quase todo o sul do Mar da China.
Nunca antes, em tempos de paz, alguém construiu tanta nova terra no mar em uma área estratégica como essa e a equipou com mísseis, radares e bunkers. A China está alterando o mapa marítimo e possivelmente o poder no Pacífico. Como são essas ilhas? Essas ilhas artificiais não são apenas um monte de areia. Elas possuem 3.000 metros. Isso significa que caças, bombardeiros ou aviões-tanque podem pousar lá. Eles construíram portos para navios de guerra. Grandes docas, onde podem ser reabastecidos, reparados ou se esconder de satélites. As ilhas têm cúpulas de radar que monitoram tudo ao redor e prédios com depósitos de munição. A China também instala sistemas de guerra eletrônica capazes de interferir em radares e comunicações inimigas. Tudo é protegido por concreto e bunkers. O vídeo ainda não acabou. Vou ficar feliz com a sua inscrição, like e até mesmo um super thanks. É um pequeno presente financeiro, com o qual você pode apoiar meu trabalho. Muito obrigado, vamos continuar. Que armas a China está posicionando lá? Mas o mais importante nessas ilhas são as armas. A China instalou mísseis antiaéreos de longo alcance e mísseis antinávio que podem destruir porta-aviões, artilharia costeira e lançadores de foguetes de curto alcance. Essas armas podem fechar uma enorme parte do mar. Qualquer navio ou avião americano teria que se manter afastado ou arriscar ser atingido. Por isso, generais americanos afirmam que a China cria uma zona de defesa para impedir a entrada e movimentação do inimigo. Isso significa anti-acesso e negação de área. Basicamente, é uma zona onde o exército americano não consegue entrar com segurança. Como essas ilhas mudam o equilíbrio? Tudo isso muda o equilíbrio de forças no Pacífico. Há 10 anos, a China tinha uma marinha fraca. Hoje, em número, é a maior do mundo e, além dos navios, também possui ilhas, que estão mais próximas das Filipinas, do Vietnã e também de Taiwan. Se houver conflito, as ilhas funcionam como pistas de decolagem para a China, bases para drones e estações de radar, com alcance de centenas de quilômetros. Os navios americanos precisariam neutralizar as ilhas antes, o que poderia causar grandes perdas. Alguns analistas dizem que, se a China atacar Taiwan, as ilhas podem dificultar ou retardar o avanço americano. Mesmo sem garantir um bloqueio total dos Estados Unidos da América, a China começou a construir essas ilhas artificiais por volta de 2013, quando transportou enormes quantidades de areia e criou novas terras, principalmente na região de Spratly. Apesar da construção principal ter acabado em 2016, seguem sendo incluídas instalações militares, pistas, hangares e radares nas ilhas. O que isso significa para os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América observam com preocupação as ilhas artificiais chinesas, pois a liberdade de navegação no Pacífico é vital para eles. Desde a Segunda Guerra Mundial, a estratégia americana depende da livre movimentação de navios e aviões pelos oceanos. Nenhuma outra potência deve bloqueá-los, nem a Rússia, nem a China, ninguém. Mas são justamente as ilhas chinesas que ameaçam essa regra. A China declara que as ilhas têm 12 milhas náuticas de mar territorial e exige notificação de navios de guerra estrangeiros. Os Estados Unidos da América negam isso. Segundo o direito internacional, essas ilhas artificiais não geram novas águas territoriais. Por isso, contratorpedeiros americanos fazem regularmente as patrulhas de liberdade de navegação. Eles navegam a apenas alguns quilômetros das ilhas chinesas e enviam um sinal claro ao mundo. Este mar não é um mar interno chinês. Essas navegações americanas estão cada vez mais perigosas, com navios chineses cruzando o caminho a poucos metros. Ambos os lados trocam avisos pelo rádio. Um pequeno erro pode causar um incidente. E não se trata apenas de navios. Aeronaves de reconhecimento americanas voam ao redor dessas ilhas. A China as alerta para que saiam imediatamente. Nos últimos anos, caças chineses manobraram perigosamente próximos de aeronaves americanas. Em alguns momentos, os aviões ficaram separados por poucos metros. Os americanos afirmam que essas manobras são irresponsáveis e perigosas e que um dia isso pode acabar em catástrofe. Militarmente, o maior problema é o alcance das armas chinesas. A partir dessas ilhas, a China consegue monitorar o movimento dos navios americanos a centenas de quilômetros de distância, lançar mísseis antinávio que podem atingir porta-aviões
e interferir nas comunicações e radares das forças americanas. Isso obriga os Estados Unidos da América a mudar sua estratégia. Os almirantes americanos sabem que as ilhas chinesas criam uma zona A2/AD, que tem como objetivo impedir o acesso e o movimento do inimigo, uma área onde a frota americana não pode simplesmente entrar sem correr riscos. Em caso de guerra, poderiam servir de base para aviões, navios ou mísseis que ameaçariam forças americanas no Mar do Sul da China. Isso implica que os porta-aviões americanos precisariam ficar longe para evitar serem atingidos logo no primeiro ataque. O menor alcance dos aviões e as rotas de abastecimento mais longas, tudo isso enfraqueceria o poder de fogo americano. Para Pretty Nu, essas ilhas seriam vantajosas caso quisesse pressionar Filipinas, Vietnã ou Malásia. Embora não estejam perto de Taiwan, podem dar à China melhor cobertura de radar, mais vigilância e apoio logístico ampliado. Por isso, alguns analistas afirmam que, se a China atacasse Taiwan, poderia usar essas ilhas como bases de apoio, mas não como uma barreira que isolaria totalmente os Estados Unidos da América de Taiwan, mas como uma ameaça que faria os Estados Unidos da América gastarem mais para se aproximar de Taiwan. E é exatamente esse o pesadelo do Pentágono. Cada novo míssil, base ou radar chinês dificulta o acesso dos Estados Unidos da América a Taiwan. Se a América não agisse a tempo, poderia perder confiança como potência asiática. Mas tudo isso tem um preço enorme. Os Estados Unidos da América já gastam bilhões de dólares em novos bombardeiros stealth, armas hipersônicas, drones navais e defesa antiaérea contra mísseis chineses. A China pressiona os Estados Unidos da América a investir em armamentos, o que pode ser muito caro. E Washington teme que, com o esgotamento econômico, possa se repetir o cenário que a União Soviética conheceu durante a Guerra Fria. Por isso, para os Estados Unidos da América, não se trata apenas de algumas ilhas de concreto. A questão é se eles conseguem defender a liberdade dos mares e manter a China sob controle. As ilhas chinesas são mais do que apenas areia e concreto. Elas são uma parte fundamental da disputa que pode decidir quem terá o poder sobre o Oceano Pacífico. O que isso representa para Taiwan? Se há um país que observa as ilhas artificiais da China com apreensão, é Taiwan. Porque Taiwan entende que essas ilhas vão além de simples areia, são bases militares e, embora não estejam localizadas diretamente próximas a Taiwan, podem influenciar o equilíbrio de poder na região. Hoje, a China afirma que Taiwan lhe pertence, que é uma província separatista e que, se algum dia decidir, usará a força para retomar o controle de Taiwan. As ilhas artificiais chinesas não estão mais próximas de Taiwan do que a costa continental da China. Na verdade, é o contrário, mas permitem que a China fortaleça sua presença militar no Mar do Sul da China, amplie a cobertura de radar e exerça pressão sobre os países vizinhos. Essas ilhas servem como bases com estações de radar que monitoram cada movimento em um amplo raio. Algumas podem monitorar áreas próximas de Taiwan e apoiar reabastecimento de aeronaves ou armazenamento de munição. Isso significa que, em caso de guerra, a China poderia ter mais opções para reagir rapidamente ou conduzir operações nas partes do sul da região. Por isso, Taiwan investe fortemente em escudos antimísseis, caças e mísseis capazes de atingir bases chinesas. O problema é que essas ilhas chinesas são fortalezas de concreto, com bunkers, e suportariam vários ataques antes de Taiwan neutralizá-las. Outro ponto: se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos da América precisarão ajudar. Apesar de não estarem diretamente na rota entre Estados Unidos da América e Taiwan, as ilhas chinesas podem dificultar operações americanas no Mar do Sul da China. Mísseis dessas ilhas podem ameaçar forças navais dos Estados Unidos da América, especialmente se avançarem das Filipinas ou mares do Sul. Por isso, vários analistas afirmam que, se a China atacasse Taiwan, as ilhas poderiam ajudar a retardar ou dificultar o avanço americano. Não bloquear totalmente o caminho, mas aumentar o risco, custos e tempo para os Estados Unidos da América intervirem. Para Taiwan, as ilhas chinesas limitam sua margem de ação regional. Eles aproximam a ameaça militar e a influência chinesa de suas costas. Taiwan se torna alvo maior em um grande conflito e por isso segue pedindo apoio mundial. Ajudem-nos, não nos deixem sós. As ilhas chinesas mostram que Pequim leva seu plano a sério.
e se prepara para o dia em que decidir não esperar mais para atacar Taiwan. Já fizeram isso antes? Você pode se perguntar se o que a China faz é realmente novo. Será que alguém já tentou construir ilhas e fortalezas no oceano? Na verdade, isso já aconteceu antes. Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses construíram bases poderosas nas ilhas atóis do Pacífico. Lá havia pistas de pouso, depósitos de combustível, baterias de artilharia. Eram fortalezas no mar, mas erguidas em ilhas naturais, não em recifes que antes nem apareciam na superfície. Os americanos também fortificaram ilhas após a guerra, como Wake Island e Midway, usando ilhas naturais. Eles não as criaram artificialmente. A China vai muito além. Ela está criando ilhas onde nunca existiram. Trazem milhões de toneladas de areia, concreto e ferro para transformar recifes em aeroportos, portos ou bases de mísseis. Não há precedentes para um projeto assim em tempos de paz. Nenhum outro país jamais criou uma cadeia inteira de fortalezas militares artificiais tão longe de sua própria costa. O vídeo ainda não terminou. Inscreva-se, deixe um like e, se quiser, um super thanks. Esse é um presente financeiro para apoiar meu trabalho. Obrigado, vamos continuar. Como isso impacta outros países? As ilhas chinesas preocupam não só os Estados Unidos da América, mas também afetam diretamente as Filipinas. Navios chineses lá disparam canhões de água contra navios filipinos, bloqueiam o abastecimento dos soldados filipinos nos recifes. As Filipinas reaproximam-se dos Estados Unidos da América, renovando acordos militares e buscando proteção americana. O Vietnã é outro país que tem suas próprias reivindicações. O Vietnã também está construindo pequenas bases nas ilhas Spratly. Mas as ilhas chinesas são maiores, mais fortes e mais armadas. Malásia, Brunei e Indonésia têm suas águas econômicas, mas a China envia patrulhas nelas. E diz: este mar é nosso. A China está criando uma zona de amortecimento dessa forma, e está tirando dos vizinhos espaço, recursos e até soberania política. O que dizem as instituições internacionais e o mundo sobre isso? Em 2016, o Tribunal Internacional de Justiça de Haia decidiu que a China não pode declarar todo o Mar do Sul da China como seu. Ilhas artificiais não garantem 12 milhas de território, mas a China não reconheceu essa decisão. E continua construindo ilhas. Até mesmo a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, ainda está negociando com a China. Eles buscam um acordo para deter mais militarização do mar, mas a China ainda não cede, porque sabe que essas ilhas são seu trunfo, enquanto o mundo apenas observa. Dimensão econômica das ilhas. Também são armas econômicas, pois há grandes reservas de petróleo e gás no Mar do Sul da China. Estimativas indicam até 11 bilhões de barris de petróleo e centenas de trilhões de metros cúbicos de gás. Além disso, 40% do comércio marítimo mundial passa por este mar. Todos os dias, petroleiros e navios porta-contêineres navegam por lá. A China quer controlar essas rotas comerciais. Se uma guerra estourasse, a China poderia dizer: daqui em diante, nenhum navio mais vai passar. Assim, ela sufocaria economicamente Taiwan e o mundo inteiro. A pesca também é um grande negócio. Milhões de pessoas vivem dos peixes que nadam ao redor das ilhas Spratly. A China diz que o mar é dela, o que é um desastre para os vizinhos, pois perdem pesca e dinheiro. Conclusão: a China representa o mundo e já está claro que não está apenas construindo ilhas. Uma nova ordem mundial está sendo construída, essas ilhas simbolizam isso. Um símbolo de que a China quer mudar os mapas, definir as regras e criar fortalezas para deter os Estados Unidos. E, em caso de guerra, essas ilhas podem decidir quão rápido e com que força os Estados Unidos chegarão a Taiwan. Eles não conseguem cortar totalmente os Estados Unidos, mas podem dificultar muito para eles. A China escolheu um caminho onde a luta não acontece apenas em terra firme, mas também no meio do mar, onde o mar vira fortaleza de concreto, com radares, aviões e mísseis. Resta uma pergunta: quanto tempo resta até que esse jogo passe do concreto para armas reais? Quero saber sua opinião. Comente se você acha que a China pode construir essas ilhas.
Obrigado por acompanhar o Além das Fronteiras. Siga conosco para não perder histórias e conexões que movem o mundo. Inscreva-se, curta e, se quiser apoiar, use o Super Thanks. Um presente aqui no YouTube. Até a próxima.